Senhor Deus, Pai amado, Deus de graça e de misericórdia, agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, Senhor, pelo ensino que o Senhor trouxe para nós, Pai, nosso alimento espiritual. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos dado um pouco fiel e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender a palavra de Deus, ó Pai, entender os teus fundamentos, os teus ensinos, e que não joguemos, ó Pai, essas pérolas aos povos, possamos aplicar, ó Pai, essa verdade nas nossas vidas, Senhor, para honra e para glória do teu nome. Esteja conosco, ó Pai, também nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor escrutine, ó Pai, os teus ensinamentos diante dos nossos olhos, para que possamos ver, ó Pai, a glória e a majestade de Cristo e da tua bondade, da tua misericórdia sobre nós. É o que te pedimos e agradecemos, ó Pai, no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente está falando aqui, né, nessas aulas sobre o pacto de Deus com o homem. Tá? A gente vai ter três aulas aí nesse sentido. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou ler aqui o texto. Diz o seguinte: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então, nas duas últimas aulas, em especial, a gente viu o pacto das obras, né, como ele foi estabelecido, as suas consequências, e também o pacto da graça, né, a forma como ele foi estabelecido, como ele se deu, né, e também as suas consequências. E esse tema, essa sessão, ela é uma continuação, né, dizer assim, da última aula, focando agora em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor, e como ele diz aqui, é o testador, tá? É o testador dessa aliança, e a gente vai entender por que nos textos anteriores da confissão o termo utilizado era pacto, aliança, e agora, nessa sessão específica, ele fala de testamento. Tá? A gente vai entender isso um pouco melhor mais para frente. Tá? Mas a primeira coisa que eu queria destacar, tá? É que Cristo, ele é o elo entre esses dois pactos, entre o pacto das obras e o pacto da graça. Ele é chamado por Paulo, tanto em 1 Coríntios quanto em Romanos, como o segundo Adão. E, para resumir, né, Cristo Jesus se encarnou, cumpriu o pacto das obras, que nem Adão e nem nós conseguimos cumprir. Tá? E tendo uma vida de perfeita obediência, ele inaugura o segundo pacto, que é o pacto da graça, tá? Do qual ele a gente vai ver isso também hoje, fiador, mediador e também testador. Tá? Se entregando à morte, assim ele cumpre esse pacto da graça, né? Ele estabelece, inaugura esse pacto da graça através da sua morte, colocando-se como fiador daqueles que o Pai escolheu na eternidade e colocando sobre eles a sua justiça e a recompensa, tá? Devido a Cristo sobre nós, seus filhos, seus escolhidos, né? seus irmãos adotados, né? E carregando nele os nossos pecados, a nossa culpa e o nosso castigo. Tá? Esse texto da confissão traz alguns textos próprios, eu queria focar aqui em dois especificamente. Eu vou tentar correr aqui um pouquinho, para a gente não se estender muito. Tá? O primeiro texto que eu queria que os irmãos abrissem é Hebreus 7, versículo 22. Hebreus capítulo 7, versículo 22. O texto diz assim: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança,
Tá? E aqui a gente já vê, embora não esteja esse termo não esteja no texto da confissão, como esse texto aqui é um dos textos prova, né, dessa sessão, eu queria utilizar ele e queria começar o estudo dele. Tá? Outro texto está lá em Hebreus 9, deixa eu pegar aqui a referência, Hebreus 9, 15 a 17. Eu vou ler para os irmãos também e depois a gente começa falando sobre esse versículo de Hebreus 7. O texto de Hebreus 9 é o seguinte, versículo 15: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então a gente vê aqui nesses textos que Cristo é chamado de fiador, mediador e testador. A gente vai tentar aqui rapidamente falar sobre esses termos, o que eles significam e como eles se aplicam a Cristo nessa realidade do pacto das obras. Tá? Então, elaborando um pouco mais aqui nessa afirmação do capítulo 7 de Hebreus, que Jesus tem se tornado um fiador de superior aliança. O fiador ele é uma figura que se faz responsável pelo cumprimento das obrigações legais de outro. Tá? No nosso contexto, na nossa realidade, a gente pode usar como, por exemplo, o fiador do contrato de aluguel. É muito comum, né, você, no contrato de aluguel de um imóvel, ser necessária a figura de um fiador. Isso acontece porque o credor, né, o dono do imóvel, aquele que possui o bem que vai entrar nesse contrato, muitas vezes ele não tem a segurança de que o devedor, né, a outra parte desse contrato, terá a capacidade de cumprir plenamente aquele acordo. Por isso ele exige um fiador, uma figura que possua, passe uma certa segurança, né, tenha, no caso aqui do contrato de aluguel, bens, né, que possam garantir a esse credor que, caso o devedor daquele contrato não cumpra com a sua parte, o fiador possa cumprir de forma que ele não seja prejudicado. Tá? Berkoff, comentando sobre esse termo, né, sobre a questão de Cristo ser o fiador dessa superior aliança, ele comenta que na jurisprudência romana existem dois tipos de fiador. Tá? Um fiador condicional, ou fides iussor, que é o termo técnico, né? Esse fiador condicional, ele se encarrega de pagar o acordado por outra pessoa. Porém, o peso dessa obrigação, ela ainda recai sobre o devedor. Tá? Então, no momento em que é necessária a realização do pagamento, se esse devedor ele não consegue cumprir o acordado, aí sim entra a figura do fiador para garantir que o dever estabelecido no contrato seja cumprido. Tá? O outro tipo de fiador que Berkoff comenta é o fiador expromissor, que é um fiador incondicional. Ele se encarrega de forma incondicional de cumprir o acordo de pagar por essa outra pessoa, por essa outra figura, livrando imediatamente a parte culpada da sua responsabilidade. Então, em termos efetivos, em termos práticos, esse tipo de fiação, né, esse tipo de fiador, o fiador incondicional, ele se torna na prática o devedor. É ele que vai assumir completamente esse ônus que foi estabelecido em contrato. Tá? Então, diante dessas duas figuras de fiador, acho que fica bem claro qual tipo de fiador que Cristo é para nós. Seria o fiador incondicional, dada a nossa incapacidade, como a gente viu na sessão passada, de cumprir o pacto das obras. Cristo é estabelecido como nosso fiador incondicional. Ele se encarrega, ele recebe sobre si o ônus, ele recebe sobre si a culpa da nossa incapacidade de cumprir com o acordo, de cumprir com o pacto, e ele nos livra dessa responsabilidade diante de Deus, cumprir esse acordo e passa a cumprir diante de Deus com nós. Tá? E esse
não aparece, apesar dele aparecer poucas vezes, né, não é um termo tão recorrente nas Escrituras, mas essa ideia de que Cristo é o nosso fiador, ela vem lá de Gênesis, né? Eu queria que os irmãos abrissem aqui alguns textos para a gente ver o pré-anúncio desse fiador, né? O pré-anúncio de que Cristo estabeleceria, de que Deus estabeleceria um fiador para cumprir o pacto de Deus com os homens no nosso lugar. O primeiro texto é Gênesis 15, versos 17 e 18. Só para contextualizar rapidamente para os irmãos, aqui Deus está falando, né, com Abraão, e Deus diz a Abraão que o Senhor ainda não concedeu a ele nenhum herdeiro, conforme Deus havia prometido, né? E aqui Deus reafirma a promessa de um herdeiro para Abraão, tá? E nesse momento, Deus faz um pacto com Abraão, tá? É lá nos versos 17 e 18, ele diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve nessas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Só para relembrar, isso foi falado aqui, tanto em pregações recentes quanto no próprio estudo, nos estudos passados, uma prática muito comum, que foi o que aconteceu aqui, né, no momento de um acordo, de um pacto entre duas partes, essas partes pegavam alguns animais, imolavam esses animais, aí o que foi feito aqui foi, esses animais foram partidos ao meio e colocados em fileira, de forma que as duas partes do pacto deveriam passar por cima desses animais, indicando que se alguma das partes não cumprisse com a sua parte de acordo, deveria ser feito a ele o que foi feito com aqueles animais, ou seja, eles deveriam morrer. Tá? E olha que interessante: eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tem esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Quando Deus faz esse pacto com Abraão, essa aliança com Abraão, acontece algo diferente do que costumava acontecer nesses pactos. As duas partes não passaram por cima dos animais. O que passou por cima dos animais foi, como diz no versículo 17, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Tá? E assim como a coluna de nuvem e a coluna de fogo ali no Êxodo, né? Naquele momento em que o povo de Israel é tirado do Egito, esse fogareiro fumegante, essa tocha de fogo, são manifestações visíveis de Deus, né? O que é chamado de teofania. Tá? O que isso significa? Significa que Deus, de maneira visível, passa por aquelas montanhas e Abraão não. Ou seja, Abraão, nesse pacto, ele não seria responsabilizado efetivamente por não cumprir o acordo. Tá? Ou seja, essa responsabilidade, essa culpa de uma quebra desse pacto recairia sobre, no caso, aí eu já adiantando, né, sobre Cristo, sobre o fiador. Né? Então, esse pacto que é estabelecido aqui, né, que é apresentado aqui nesse texto, mostra claramente que, mesmo que Abraão não cumprisse, Abraão, e aqui representando a sua descendência, representando o povo de Israel, não cumprisse a sua parte do acordo, do pacto com Deus, ele não sofreria a consequência da quebra desse pacto. A manifestação visível de Deus passa daquelas detalhes, representando que Deus receberia, o Deus encarnado receberia sobre si as consequências da quebra desse pacto. E, de certa forma, essa aliança é confirmada mais uma vez lá em Gênesis 22. Gênesis 22, versos 9 a 14, esse texto foi citado pelo pastor na pregação do domingo passado. Tá? Aqui nesse capítulo, Abraão está levando seu filho Isaque para ser sacrificado. O Senhor fala com Abraão
E diz ali que ele deveria levar o seu filho a um determinado monte para sacrificá-lo ao Senhor. Tá? E o que acontece aqui é mais uma vez uma figura do que é estabelecido no pacto da graça. Tá? Abraão leva o seu filho para ser sacrificado no monte. E vou ler aqui, depois a gente comenta. Versos 9 a 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Aí ele ficou Abraão no altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou um cutelo para devorar o filho, mas do sangue bradou o anjo do Senhor. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que tens a Deus. Ao contrário, não negaste o teu único filho. Quando Abraão ergueu os olhos, veio atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O que está acontecendo aqui? Representativamente, Isaque, ou seja, a descendência de Abraão, o povo escolhido de Deus, estaria sendo sacrificado, seria morto. Tá? Mas como o próprio Abraão, aí não sei o nível de consciência que ele tinha nesse momento, mas como o próprio Abraão, respondendo ao seu filho Isaque, ele prevê, quando o Isaque pergunta a ele, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o animal para ser imolado? E aí Abraão responde lá no verso 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ou seja, aqui a gente está vendo a confirmação desse pacto, a confirmação de que a descendência de Abraão, a descendência espiritual de Abraão, não sofreria as consequências eternas da quebra do pacto. E que Deus proveria para si um cordeiro que seria imolado, um cordeiro que seria morto, e que iria pagar o preço da quebra do pacto. E esse cordeiro é o nosso fiador incondicional, aquele que recebeu sobre si a conta dos nossos pecados, Cristo Jesus. É interessante, só um rápido comentário, é interessante a gente perceber como é que as coisas, como é que Deus faz as coisas, né, de forma maravilhosa, e nada acontece por acaso. O monte onde Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado é o monte Moriá. E nesse monte onde Isaque seria sacrificado, e onde Deus proveu para ele naquele momento um cordeiro, apontando para o cordeiro de Deus, que seria morto pelos nossos pecados, foi o mesmo monte onde posteriormente Salomão construiu um templo, onde aconteceram efetivamente os sacrifícios que mais uma vez apontavam para o nosso cordeiro pascal, que apontavam para Cristo. E a própria construção do templo já era, de certa forma, uma prefiguração de Cristo. Né? Cristo é o nosso verdadeiro tabernáculo, de Deus com os homens. Né? E o próprio Cristo faz essa comparação lá em João 12:19, quando ele diz que aquele templo ele seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. E ele não estava falando do templo em si, ele estava falando dele mesmo, né, que seria morto e receberia sobre si as consequências dos nossos pecados, mas que ao terceiro dia seria ressurreto. Tá? Então, eu usei esses 2 textos aqui para mostrar como que essa ideia de pacto da graça, haver um fiador, alguém que pagaria pelas consequências dessa quebra do pacto que ocorreu ali em Adão, é uma ideia que já vem sendo trabalhada desde o começo, né? Desde a queda de Adão e Eva, quando Deus mata um animal, usa a pele daquele animal para cobrir Adão e Eva, aquilo ali já estava sendo estabelecido, já estava sendo mostrado, né? Já estava sendo manifestado ao povo de Deus que, apesar da nossa quebra do pacto, apesar da nossa indignidade, apesar do nosso pecado, Deus proveria para si um cordeiro para o holocausto. E por conta desse cordeiro, esse nosso fiador, que recebe sobre si as consequências do nosso pecado, nós não somos condenados, nós recebemos, como a gente vai ver, como a própria sessão fala, a herança
Cristo sobre nós, ao invés de receber as consequências dos nossos atos. Tá? Eu vou pular uma parte aqui, até ia entrar um pouco na próxima sessão, e para a gente também não estender muito o horário, mas assim, basicamente, só queria trazer uma rápida explicação para os irmãos, aqui no verso 22 do capítulo 7 de Hebreus, tá? Quando ele, vocês vão ver mais claramente, tá? Na próxima sessão, quando o escritor da carta diz que Cristo é o fiador de uma superior aliança, tá? Isso às vezes pode causar um pouco de confusão, porque os termos às vezes são parecidos, mas em determinados textos eles querem significar coisas diferentes. Até no grego, as palavras que são traduzidas aqui na nossa Bíblia para aliança, pacto e testamento, elas são uma só no grego, que é aí, os irmãos me perdoem a pronúncia, que eu não sei nada de grego, tá? Mas o termo aqui é o mesmo, é diácono, né? O termo utilizado para todas essas passagens que falam tanto de pacto, aliança e testamento é um termo só, tá? Mas aqui na nossa tradução a gente tem algumas diferenças para pontuar determinados aspectos diferentes desse pacto, dessa aliança. E aqui no capítulo 7, especificamente porque na verdade todo o livro de Hebreus ele serve, né, o objetivo da carta é mostrar àquele povo que a antiga aliança ela passou. Depois de Cristo houve um rompimento, né? A religião judaica, com seus ritos, com seus sacrifícios, ela precisava, todas aquelas representações que aconteciam, elas precisavam ser deixadas de lado, porque o que era prometido nelas veio e se consolidou e se confirmou, que era a vinda de Cristo e a sua morte. Então, quando ele está falando aqui sobre superior aliança, ele não está falando especificamente, ele não está comparando o pacto das obras com o pacto da graça, até porque, como a gente vai ver mais claramente na próxima sessão, eu vou parar de ficar falando aqui, senão o próximo professor não vai gostar. O povo de Deus no Velho Testamento estava sob o pacto da graça, não estava sob o pacto das obras, né? O povo de Deus, Abraão, os seus descendentes, né? toda essa caminhada, todo esse progresso que aconteceu desde lá de Adão até Cristo, né? E consequentemente, posteriormente, ou seja, resumindo, né? O período do Antigo Testamento, os crentes não estavam debaixo do pacto das obras, eles estavam debaixo do pacto da graça, tá? Então, quando ele fala aqui de superior aliança, ele está falando pura e simplesmente da diferença de administração do pacto da graça, tá? Então eu não vou me estender muito não, mas só para os irmãos entenderem que quando ele fala aqui de superior aliança, ele não está comparando pacto de obras e pacto de graça, ele está comparando diferentes administrações do pacto da graça, porque é isso que salvou desde Adão e Eva e todos os seus descendentes, e é esse pacto que vai continuar trazendo redenção para o povo de Deus até que Cristo volte. Tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Passando para o próximo texto, de Hebreus 15 a 17. A gente vê as outras duas designações usadas para Cristo no contexto da aliança, que é de mediador e de testador. Eu não vou me deter muito aqui no termo mediador, até porque tem um capítulo, né, todo da confissão que vai tratar a respeito disso com mais clareza, né, com mais profundidade, tá? Mas para não deixar de mencionar, já que está aqui no texto prova, eu vou ler aqui mais uma vez e vou comentar sobre isso. A partir do versículo 15 de Hebreus 9. Hebreus 9. O texto diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança que eles têm sido chamados. Ou
seja, Cristo é chamado aqui de um mediador. O que é um mediador? Literalmente, o mediador é uma figura que se coloca entre duas partes. No caso, a gente tem aqui Deus, irado por causa dos nossos pecados, irado por causa da nossa transgressão, e a humanidade. E Cristo se interpõe entre essas duas partes. O próprio Cristo, encarnado, ele é a prova, ele é a evidência clara dessa reconciliação entre Deus e os homens, que sob o primeiro pacto era impossível, porque Cristo, quando se encarna, ele é 100% Deus e 100% homem. Então isso, só esse fato já aponta muito claramente para a reconciliação, que era evidente, que se tornou ainda mais clara na morte de Cristo, a evidência da reconciliação entre Deus e os homens, E é por isso que Cristo é chamado de mediador, porque ele se interpõe recebendo de Deus a ele que era devido a nós e passando para nós os seus méritos, a sua herança, tudo aquilo que Cristo conquistou com a sua vida de obediência e com a sua morte em favor dos nossos pecados. Tudo isso é passado para os homens, para aqueles que foram escolhidos por Deus desde a eternidade pretérita. Então, por isso Cristo é chamado de mediador. A graça oferecida para a salvação dos eleitos de Deus, ela é efetivada, seja mediada por Cristo através dessa vida perfeita de obediência, desde a sua encarnação e através da sua morte expiatória. Por isso Cristo é chamado de mediador dessa nova aliança. E o outro termo que é utilizado aqui também é de testador. Eu vou tentar elaborar isso aqui um pouquinho mais, porque é um termo que a gente não vê tanto, pelo menos na nossa língua, o termo testador a gente não vê tanto nas escrituras, e ele é o foco dessa sessão. Então eu vou tentar explicar um pouco melhor. Se os irmãos tiverem dúvidas, depois podem perguntar ao pastor, porque ele com certeza vai responder melhor do que eu. Sim. Exato. Eu só não vou ler todo aqui e explicar, que senão a gente fica aqui até amanhã. Mas tem pregação sobre isso no YouTube. O pastor já pregou sobre o livro de Hebreus. Depois os irmãos podem conferir lá no YouTube da igreja, tem todas essas pregações gravadas. Por que Cristo é chamado de testador? Antes da gente entender isso, acho que todos os irmãos aqui sabem, pelo menos de forma genérica, o que é um testamento. O testamento ele é um ato ou um documento voluntário de uma única pessoa, devidamente elaborado e testemunhado, concedendo herança, ou seja, a transmissão dos seus bens, para tais legatários como são descritos e caracterizados pelo testador, e que somente podem entrar em vigor após a sua morte. Então, resumindo, o testamento, a pessoa, normalmente uma pessoa, principalmente com muitos bens, ela redige esse texto, definindo todos os seus bens, todas as pessoas que farão parte da herança, que ele vai deixar para a sua morte. Esse documento ele pode sofrer diversas alterações ao longo da vida do testador, que é a figura que possui os bens que vão ser repartidos. Mas a partir do momento da morte, aquele documento ele entra em vigor, ele é inalterável e ele é efetivamente aplicado. O pacto das obras, portanto, ele conferiu uma justa recompensa no caso de obediência. A gente viu lá na primeira sessão, deixa eu até ver se eu acho aqui. Você tem aí? O pacto das obras ele conferiu uma recompensa para Adão e, consequentemente, para os seus descendentes, em caso de obediência. Isso seria, resumidamente, a vida eterna, a impecabilidade e uma vida de comunhão plena e completa com Deus.
Só que esse testamento, tá, essa aliança, essa segunda aliança, o pacto da graça, ela ratifica dons excelentes que são conferidos a nós. Sendo eles confirmados pela morte, no caso pela morte de Cristo, eles não são, portanto, recompensas de uma aliança que exige condições para que elas sejam efetivadas. Tá? Onde se a gente falha, a gente não recebe, se a gente cumpre, a gente recebe. Tá? Por isso, existe esse conceito de testamento de Cristo como testador. Tá? Essas bênçãos transmitidas nesse pacto, elas são como legados, são como uma herança, testificando a boa vontade do testador, ou seja, o possuidor dos bens, sem qualquer condição dos legatários. Não é assim que funciona o testamento? Né? Normalmente a pessoa que recebe essa herança, ela não trabalhou para aquilo, ela não conquistou aquilo. É o testador que trabalha, consegue todos aqueles bens, adquire todos aqueles bens, e pela sua boa vontade, pela sua graça, ele confere. Ou seja, não existe aí um aspecto de não, você precisa cumprir. Em alguns testamentos isso até existe, né? Mas isso não é o conceito geral de testamento, né? Que determinada pessoa precisa cumprir uma exigência, cumprir uma obrigação para receber aquela herança. Aquela herança é entregue de forma voluntária, de forma benevolente pelo testador, pelo possuidor desses bens. Tá? O primeiro pacto que esse homem era o pacto de obras. Esse pacto foi prometido a Adão e dele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ou seja, no quesito de pacto, de aliança, Deus fez um pacto com Adão. Se ele cumprisse, ele receberia uma recompensa. Porém, esse testamento, né, o pacto da graça, ele não tem essa característica em relação aos seus legatários. Né? Nós não precisamos cumprir nenhuma exigência estabelecida para receber essa herança. Tá, obrigado. Voltando um pouquinho no capítulo 9, eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus 9, versículo 12. Para ficar mais claro, né, essa questão de testamento, como isso se estabelece aqui nesse contexto, Hebreus 9, versículo 12, diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, Cristo comprou a redenção eterna com o seu próprio sangue. A vida eterna é de Cristo, a vida eterna tem um possuidor. Esse possuidor é Cristo, é o nosso testador. Por isso nós somos herdeiros dele, né? Pela sua boa vontade, graça e favor, esse comprador, aquele que adquiriu pelos seus méritos e pelo seu trabalho a vida eterna, ele manifesta o seu último desejo, esse testamento, né, esse pacto da graça, que é administrado e é aplicado a nós. Tá? Então, Cristo como testador, ele adquire essa bênção, ele adquire essa redenção, e ele como testador, ele aplica ela a nós, ele deixa isso como um legado para aqueles que foram escolhidos por Deus desde a eternidade. Tá? E outro ponto característico desse termo, né, de testamento, que é um pouco diferente do pacto, necessariamente, é a morte do testador. Tá? William Gallo, comentando esse texto de Hebreus 9, ele diz o seguinte: para assegurar aos homens a participação nos benefícios da aliança de Deus, Cristo transforma a aliança em testamento, para que as condições da aliança da parte de Deus sejam como os legados, que são confirmados pela morte do testador, e nenhuma seja anulada. Ou seja, a morte do testador, nesse aspecto, né, nesse contexto de testamento, ela é absolutamente necessária para que nós sejamos definidos
como herdeiros e sejamos e recebamos essa herança, esses bens espirituais, essa bênção que Cristo alcançou com a sua vida e com a sua morte, ela é passada efetivamente a nós. Tá? Cristo redimiu o seu povo dos seus pecados e da condenação que o pacto das obras impôs. Por isso Cristo ele é o elo entre esses dois pactos, porque ele se encarna, ele cumpre o pacto das obras com nós e com a sua morte, ele estabelecendo o pacto da graça, ele transforma essa aliança, esse pacto, num testamento. Ou seja, a vida que tinha sido prometida a Adão em caso de obediência, e na qual ele falhou em cumprir, Cristo conquista com a sua vida e com a sua morte ele transforma essa aliança num testamento e deixa essa herança, essa vida eterna e essas bênçãos como legado para nós, os seus servos, seus irmãos adotivos. Tá? Então, assim, a gente já viu o que é um testamento, como que esse termo de testamento ele se aplica dentro desse contexto do pacto dos obras e pacto da graça. Tá? A gente viu que Cristo é a figura do testador, que é ele que adquire esses bens, por assim dizer, e é ele que repassa através da sua morte. Tá? Mas o que seria seriam esses bens, o que seria essa herança que estão em posse do testador e que são passadas por seus legatários? Tá? A gente vê alguns textos, eu não trouxe muitos aqui, mas só para ficar claro, a gente vê alguns textos e a Bíblia apresenta esse conceito de que Cristo é o herdeiro de Deus. Lá em Salmo 2, versículo 8, ele diz assim: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E lá em Hebreus também, no capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Cristo, ele é o herdeiro de Deus, ele que vai, como a gente, o próprio Salmo 2, ele fala disso de forma muito clara, né? Cristo é aquele que vai governar, que vai reinar sobre o seu povo, sobre todo o universo, de forma plena e completa. Por isso ele é chamado de herdeiro de Deus, por isso que Deus promete a ele as nações, as extremidades da terra, por herança e por posse ao seu herdeiro. E é interessante que a antiga aliança ela era toda baseada em promessas que, de certa forma, se cumpriram de forma material, né, ali no povo de Deus, ali no Antigo Testamento, tá? Mas também de forma parcial, porque todas essas promessas elas apontavam para uma realidade espiritual e completa que é concretizada em Cristo Jesus. Eu vou te citar algumas delas para a gente entender melhor o que é esse conceito de herança que é passada pelo nosso testemunho a nós. Gênesis 12, voltando lá em Gênesis, no capítulo 12, versos 1 e 2. Eu não vou discorrer assim, a forma como esses conceitos merecem, que a gente não tem tempo, não é o assunto específico da aula, mas só para ficar fresco na mente e a gente entender o que é essa herança que é passada pelo nosso testamento. Os versos 1 e 2 dizem o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Isso é uma das promessas que Deus faz a Abraão e que ela percorre toda a Escritura. E, de certa forma, ela tem uma concretização terrena, ela tem uma concretização, vamos dizer assim, material e visível, né, no povo que descende de Abraão, né, o povo de Israel, um povo extremamente numeroso, mas ela também tem uma concretização espiritual, para a qual essa concretização material apontava, né, que são os descendentes espirituais de Abraão. A gente vê, agora não vou lembrar qual livro, mas Paulo fala aqui, se não me engano, em Romanos, que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa é a realidade que ele está trabalhando aqui, né? O povo que descende de Abraão, materialmente, fisicamente, eles não são necessariamente
os herdeiros, eles não são necessariamente o povo de Deus. Ali está o povo de Deus, no estudo do Antigo Testamento, tá? Mas nem todos os de Israel eram de fato israelitas. E isso apontava para uma realidade posterior, uma realidade espiritual, os descendentes espirituais de Abraão, que somos nós. Tá? Outra promessa que é feita no Antigo Testamento, né, que tem uma concretização material e parcial e posteriormente uma concretização plena, está logo no versículo seguinte, versículo 3 de Gênesis 2, diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele está de certa forma, confirmando o que foi dito anteriormente, né? Que o povo de Deus, ele não seria simplesmente a descendência física de Abraão, seria também a sua descendência espiritual. Isso é confirmado por Paulo lá em Gálatas 3:8, quando ele usa esse texto para mostrar que a expansão do Evangelho para todas as nações é a concretização dessa promessa que foi feita aqui a Abraão. Não só as nações seriam abençoadas de forma material, de forma física, de forma visível, ali no contexto do Antigo Testamento, pela nação que se formaria através dele, mas também todas as famílias da terra, todas as nações, elas seriam abençoadas espiritualmente por Abraão, sendo de seus descendentes espirituais e recebendo o Evangelho de Cristo, que não estaria mais restrito apenas àquele povo, aquela raça, seria estendido até os confins da terra. Outra questão que é muito trabalhada nas Escrituras é a questão da terra prometida. Tá? Lá em Gênesis 15, versículo 18, a gente já leu esse texto, eu vou ler só o versículo 18 para a gente relembrar. Diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, a terra de Canaã, desde o nível do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui, em primeiro lugar, né, no primeiro momento, Deus está falando da terra de Canaã, que ele havia prometido a Abraão, que ele já habitava, mas ele não possuía, não era dele, mas que posteriormente aquela terra seria dos seus descendentes. E a gente vê que depois da escravidão no Egito, Deus tira o povo de lá, eles passam destruindo diversas nações, conquistando diversas nações, até chegar à terra de Canaã, e de lá eles expulsam todos aqueles povos que habitavam ali e possuem aquela terra. E por mais que essa promessa tenha tido a sua concretização material, aquele não era o fim. Aquilo ali apontava para a realidade dos novos céus e da nova terra, que seriam habitados pela descendência de Abraão. Aquela terra, a terra de Canaã, era uma figura dos céus, da terra que seria refeita, né, na volta de Cristo, e que seria transformada, seria a terra prometida espiritual, né, que todos nós vamos habitar pela graça de Deus na consumação dos séculos. Né? Então, a gente tem aí mais uma vez esses dois momentos de concretização, uma promessa física, uma promessa material, que apontava uma promessa espiritual. E aí uma última que eu queria citar, ainda nesse contexto de promessas concretizadas material, espiritualmente, está lá em 2 Samuel 7, versos 12 a 14. Vou abrir aqui rapidamente para a gente ler 2 Samuel 7, versos 12 a 14. Levantou-se o rei de noite e disse ao Senhor, defensor da rede, 2 Samuel 7, 12 a 14. Quando teus dias se cumprirem, aqui é Deus falando para Davi, quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei como pai, e ele me será como filho. Deus está prometendo para Davi uma linhagem, e a gente vê que isso se cumpre, a gente vê que a linhagem de Davi, ela governa sobre Israel, mesmo que essa concretização ela sofra um certo rompimento por consequência dos pecados de Salomão, Roboão e por aí vai, com a divisão do reino.
Deus aqui promete que a linhagem de Davi teria um reinado estabelecido, um reinado fixo no meio do povo de Deus. E a gente vê até em contrapartida que depois que o reino se divide, né, o reino do norte, o reino de Israel, ele sofre diversas quebras de linhagem. A confusão que se espalhou ali era tão grande que a gente teve diversas mudanças de linhagem no trono de Israel. Mas no trono de Judá, o trono de Davi, ele permanece ali por muito tempo sob a linhagem de Davi, né, sob os filhos de Davi, de certa forma confirmando essa promessa que Deus fez a Davi, mas essa promessa, na verdade, ela apontava para o reinado eterno de Cristo sobre o seu povo. Ela teve essa concretização visível, material, mas ela apontava para uma concretização final em Cristo Jesus, que vai reinar e governar o mundo de forma plena, de forma perfeita, por toda a eternidade. Então, quando a gente fala de herança, essa herança que foi prometida, essa herança que foi prometida lá desde o pacto das obras a Adão, que não foi capaz de cumprir e legar essa vida eterna, essa comunhão perfeita com Deus para nós, a gente vê que Cristo é o testador, ele conquista todas essas bênçãos, ele conquista essas heranças através do cumprimento do pacto das obras e estabelecendo o pacto da graça e transformando esse pacto num testamento, transformando essa aliança num testamento. Ele, com esses bens adquiridos, com esses bens espirituais que Cristo adquiriu através de sua obediência, ele na sua morte passa essas bênçãos, passa essa herança para os seus servos através da sua morte. Portanto, era necessária a morte do testador. Por isso existe esse outro aspecto, né? Não é simplesmente um aspecto como a gente entende de pacto e de aliança, tem esse aspecto também de testamento e Cristo, na sua pessoa, cumprindo e adquirindo esses bens, adquirindo essa herança através dos seus méritos e efetivando a sua morte, ele passa para nós como uma figura do testador toda essa herança, todos esses bens, toda essa bênção e essa benevolência que Adão poderia ter alcançado se tivesse obedecido. Mas como a gente viu, e como a gente sabe muito bem, né, é a nossa realidade, nem Adão nem nós conseguimos essa herança, essa recompensa através das nossas obras. E por isso Cristo veio, cumpre o pacto das obras, estabelece o pacto da graça e morre para deixar para nós esse legado, para deixar para nós essa herança. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né, esse aspecto, né, do pacto, né, da aliança ser chamada também de testamento, tá, por conta de todos esses aspectos, por conta da morte de Cristo, dessa herança que é a passagem de Cristo para nós. Como eu falei, se vocês tiverem uma dúvida, o pastor ele vai saber explicar muito melhor. Alguém tem um comentário, fazer alguma colocação? Não? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós somos gratos a Ti, ó, Cristo Jesus, nosso fiador, nosso mediador, nosso testador, Pai, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, foi designado por Ti para cumprir as exigências que nós não conseguimos cumprir, Pai. E dessa forma Ele alcançou para nós, Pai, essa herança eterna, e através da Sua morte, Ele passa como legado, passa como testamento, Pai, todas essas bênçãos que nós não conseguimos alcançar, mas que Ele conquistou com a Sua obediência, com a Sua perfeição, e Ele deixa isso para nós, Pai, de forma graciosa, de forma benevolente, mostrando toda a Sua boa vontade, toda a Sua misericórdia, Pai, nos resgatando do império das trevas e nos colocando, Pai, debaixo do Seu reino, debaixo da Sua bondade, debaixo da Sua herança, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por esse sacrifício tão perfeito, por essa graça, ó Pai, que para nós seria inalcançável, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, também por todos os benefícios que acompanham a morte de Cristo, Senhor. E que o Senhor faça com que nossos corações anseiem cada vez mais, ó Pai, pelo grande dia do Senhor, quando Cristo vai voltar e nós receberemos, ó Pai,
de forma final e de forma eterna, essa herança que Cristo conquistou por nós, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. Libera os nossos lares, nos dá descanso, nos prepara, Senhor, para mais uma vez recebermos o alimento espiritual aqui na tua Santa Casa, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Salvador, do nosso mediador, do nosso Criador, Pai, do nosso testador, Cristo Jesus. Amém.